A paz do Senhor a todos os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais esta oportunidade de nós estarmos transmitindo a lição da Palavra de Deus, desta feita a lição de número 9, que traz por título Como devemos vencer as oposições à obra de Deus. Nós estamos estudando a lição, a revista cujo título é Princípios Divinos em Tempos de Crise. Princípios divinos em tempo de crise, baseado nos livros de Esdras e Neemias, que contam da restauração do povo de Deus, depois da situação do cativeiro em Babilônia. Eles retornaram para a sua terra e agora vão reconstruir tudo, mas eles encontraram diversos problemas. E, além de outros problemas, eles enfrentaram oposições, pessoas que se levantaram contra a vida deles, o trabalho deles, o ministério deles, mas eles souberam lidar com essa situação debaixo da graça de Deus, e nós vamos aprender na lição de hoje sobre esses princípios de como nós vamos vencer também as oposições à obra de Deus. Se você se recorda, no início do nosso trimestre, nas primeiras lições, para não dizer a primeira ou a segunda talvez, e as aulas estão aí na rede social, no canal da igreja aí, se você quiser acessar Ademotum, aí no YouTube, estão todas as aulas aí, inclusive do trimestre passado estão todas aí. Eu falei que tudo, ou quase tudo que nós formos fazer na obra de Deus, nós vamos enfrentar oposição. Às vezes essa oposição é dentro da nossa casa, às vezes ela é dentro da própria igreja, às vezes é o seu líder, Às vezes a pessoa que é quem te comissionou, te chamou, colocou você na função na qual você está trabalhando. Não é ministério, que ministério quem dá é Deus, É na função. Então, às vezes o próprio líder, está trazendo algum tipo de oposição para a sua vida. E tudo isso é momentâneo. Nós vamos aprender com Neemias alguns princípios para nós vencermos também as oposições à obra do Senhor. A nossa lição 30 de agosto de 2020, o trimestre já está caminhando para o seu final, e mais um trimestre abençoado está para vir aí. Quero dizer aos irmãos que nós vamos voltar com a nossa escola dominical presencial. Por esses dias estaremos retornando, e se eu vou continuar fazendo as gravações, ainda é uma situação que nós vamos orar a Deus, Vamos analisar essa situação. Mas nós vamos voltar com a nossa escola dominical presencial, lá no nosso templo, Assembleia de Deus aqui de Mutum, Rua das Flores. Nós estamos podendo reunir, com algumas restrições de espaçamento, álcool em gel. Quem tiver com sintomas não pode participar. E eu pretendo fazer inicialmente uma classe única, mas isso é coisa que eu ainda vou falar na igreja, na nossa reunião, nas nossas próximas reuniões. Mas os irmãos já fiquem atentos que eu estarei retornando, pela graça, bondade de Deus, se Ele se permitir, as aulas presenciais. Vamos então à nossa lição. O nosso texto áureo: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Particularmente, eu gosto muito desse texto de Romanos, porque ele fala muito conosco. Ele é um texto maravilhoso. Paulo é um homem que soube enfrentar as dificuldades e até as oposições à obra de Deus. A nossa verdade prática: quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que nós encontramos. Então, meu irmão, eu não sei qual é o seu ministério, eu não sei qual é a sua chamada, não sei para o que o Senhor Deus chamou, se é para a área do louvor, se é para a área da evangelização, se é para a área da ministração da palavra, se é para a área da intercessão, se é para a área da assistência social, que a Bíblia chama de socorro e obra de misericórdia. Mas se é Deus quem te chamou, faça aquilo que Deus tem colocado no seu coração, viu? Mas nunca entre em conflito com o seu pastor, nunca entre em conflito com o seu responsável. Porque se seu responsável, seu pastor, não está tendo a visão que você está tendo, ore por ele, para que Deus abra a visão dele. Então, mas não deixe de fazer aquilo para o qual o Senhor Deus te chamou. Glórias ao nome de Jesus. A nossa leitura bíblica em classe está baseada em Neemias 4, de 8 a 20, e primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4, capítulo 5, versículo 5. Está aí a nossa citação. Vamos ao texto da lição. E ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento,
Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram, de todos os lugares, tornarão contra nós. Então pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas ruas, pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Neemias 4, de 8 a 13. A continuação: e olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos que já o sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhava na obra, e metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam cada um com uma das mãos fazia a obra e a outra tinha as armas, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida aos lombos e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Neemias 4, de 14 a 20, melhor. Agora 1 João 4:4. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior o que está em vós do que o que está no mundo. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? 1 João 5:5. Está aí a nossa leitura bíblica em classe. Louvado seja o nome eterno de nosso Salvador Jesus. Vamos à nossa introdução, que diz assim: na lição 7 observamos como a construção dos muros de Jerusalém provocou uma dura resistência por parte dos samaritanos. Nessa lição iremos observar mais detalhadamente as diferentes formas dos seus ataques e o modo como os judeus conseguiram vencê-los e concluir a obra. Então aprenda. Eu quero te convocar para que você preste bastante atenção nessa lição, principalmente você obreiro, principalmente você líder na casa de Deus, para que você entenda que a nossa milícia não pode ser carnal, a nossa militância, a nossa luta não é carnal, e sim espiritual. A nossa batalha é espiritual. Nós não temos que lutar contra pessoas, e sim contra as hostes infernais que trabalham para influenciar pessoas contra a obra de Deus. Então, às vezes, a oposição ela vem por parte de pessoas que você ama e que você até às vezes admira, mas você não se pode deixar abater com isso, você tem que orar ao Senhor. As armas da nossa guerra são espirituais. Então observa só, assim que chegou a notícia da oposição, o que Neemias fez? Oramos ao Senhor, esse é o segredo, viu? Então aprenda o que você vai ouvir falar bastante nessa lição, é o princípio da oração que muitos crentes têm desprezado. E muitas famílias têm desprezado. Não se ora mais em muitas casas dos cristãos. Não se ora mais, não se reúne mais a família. Mas nós somos orientados pela palavra de Deus a viver uma vida de oração. Vamos ao nosso primeiro tópico. Qual a procedência desses ataques? Qual a procedência desses ataques? A Bíblia revela a verdadeira força por trás desses ataques. Viu aí? A Bíblia revela. Ela diz: não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O famoso texto de Efésios, capítulo 6. Portanto, nossa luta é, antes de tudo, espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios, os quais nos atacam. Desde que Lúcifer caiu em pecado e do céu foi expulso, e de lá ele tem sido adversário da obra de Deus. Pedro falou que ele é inimigo, tá? Inimigo constante da obra do Senhor. Na verdade, esse inimigo, ele foi expulso, né? Ele foi expulso porque não se achou mais lugar para ele. Sede sóbrios e vigiai, 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor,
bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Observe que a Bíblia tem uma palavra que é para nós vigiarmos, não é ter medo do inimigo, mas é para vigiar, porque ele tem os seus ardis e nós não podemos, né, brincar com isso, porque o inimigo ele é terrível, ele sabe como trazer uma artimanha justamente para nos tirar do propósito para o qual Deus nos chamou. Então, a Bíblia revela que por trás daqueles homens, né, Sambalate, Tobias e outros mais, por trás daqueles homens havia uma força maligna que induzia aqueles homens que nunca quiseram ter compromisso com Deus, induzia aqueles homens a opor-se a Neemias e aos seus companheiros para que eles não fizessem a obra de Deus. Então Neemias, ele agiu com equilíbrio, ele agiu com espiritualidade, ele agiu como um verdadeiro líder, reconhecendo que Deus o havia chamado para fazer aquele trabalho, e nenhuma oposição de Tobias, Sambalate e qualquer que seja, haveria de parar a obra dele. E o medo chegava, o povo ficava temeroso, mas Neemias estava ali pronto para continuar a fazer a obra do Senhor. Vamos lá. Qual a orientação que a Bíblia dá diante dessa luta? Ela diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais, primeiro, resistir no dia mal, segundo, tendo feito tudo, ou seja, não pode deixar pela metade, tem que fazer tudo, e terceiro, ficar firme. Efésios 6,13. Vemos assim que a nossa luta, vemos assim que a Bíblia não aconselha fugir da luta, mas sim ficar firmes, resistir e vencer. Louvado seja o nome do Senhor. Tiago 4,7 diz assim, sujeitáveis, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Não é o crente fugir do diabo, não. É o diabo que tem que fugir. Quando que o diabo foge? Quando o crente ora. Quando que o diabo foge? Quando o crente persevera. Quando que o diabo foge? Quando o diabo vê que não tem mais condição, pelo menos naquele momento, de dissuadir, de iludir e de tirar a gente do propósito para o qual Deus nos chamou. Se você perseverar, meu irmão, no trabalho para o qual Deus te chamou, primeiramente, perseverar em seguir a Cristo, segundo, perseverar em fazer a vontade de Cristo, o inimigo ele não vai te atacar para sempre, tá? Mas ele vai voltar outras vezes. É por isso que você tem que estar sempre vigilante. Quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, a Bíblia diz que o diabo deixou por um pouco de tempo. Então quer dizer que ele ia voltar. Ele fez a tentação em Jesus, não conseguiu porque Jesus estava usando a arma da palavra, Jesus é a própria palavra viva de Deus, então Jesus usou a palavra, o inimigo não teve vez contra o nosso Salvador, mas a Bíblia diz que ele foi, mas haveria de voltar. E como voltou com outras tentações, mas Jesus estava sempre vigilante ali contra as astutas ciladas do inimigo, o inimigo queria que Jesus caísse no mesmo pecado que ele já derrubou tanta gente, do orgulho, da prepotência, inclusive o próprio pecado que derrubou ele. Mas Jesus venceu porque Jesus é o nosso Salvador e ele é humilde, nunca se exaltou, pelo contrário, o Pai o exaltou. Glórias a Deus. Você vai ver esse texto lá em Filipenses capítulo 2, aquele famoso texto de que Cristo esvaziou-se a si mesmo para tomar a forma de servo. Continuamos então. Então, como é que a gente faz para vencer as hostes infernais da maldade? Vestir a armadura de Deus. Pastor, qual a armadura? Meu irmão, isso é tão falado na igreja. Pregações, estudos na igreja de terça-feira, escola dominical, mas tudo bem, dá uma lidinha lá em Efésios capítulo 6, que você vai tomar ciência das peças da armadura. O nosso tempo é pouco. Se eu estender muito o vídeo, ele fica muito grande, aí fica até difícil apostar na internet. Então a gente tem que resumir aqui o máximo que a gente puder essa aula, para o vídeo não ficar muito grande. Esses vídeos são pesados demais, viu? Então, dá uma lida lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, que você vai tomar ciência das peças da armadura. E vestindo aquela armadura para combate da batalha espiritual, a vitória já é sua, porque o seu Salvador está na sua frente. Glórias ao nome do nosso Senhor. Terceiro item. Nossa luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. Então, a nossa arma mais eficaz é justamente a nossa fé. Devemos utilizar a fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível. A Bíblia não diz que é mais ou menos possível. A Bíblia diz que é impossível agradar a Deus quem não tem fé. A Bíblia diz, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? 1 João 5,5 é da leitura bíblica em classe, um dos textos. Por isso a Bíblia aconselha, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. Timóteo 6,13, 6 e 12, Paulo disse ao jovem pastor Timóteo. Pela fé experimentamos a operação do Espírito Santo em nossa vida. Jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11,6.
devemos não temer, mas crer somente, Marcos 5,38, não deis lugar ao diabo, Efésios 4:2, tá vendo? O trabalho do diabo é para tirar a nossa fé. O trabalho do diabo é para que a nossa fé diminua e até desapareça. Porque uma vez que aquele que foi crente perdeu a fé, perdeu tudo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quem perdeu a fé não agrada mais a Deus, já não está no caminho de Deus mais, porque Deus trabalha com fé. Os ímpios, eles têm que ver para crer, nós não. Nós cremos para depois ver. Isso é fé. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que nós ainda não vemos. Então, o justo vive pela fé, disse Abacuque, Paulo repetiu isso e Hebreus também repetiu. O justo vive da fé. Então, nós precisamos viver pela fé, porque a fé é a arma que vai vencer as astutas ciladas do inimigo, viu? Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então isso é fé, irmão, mas é uma fé de relacionamento. Não é uma fé de meramente assentimento intelectual. Não. É uma fé de prática, é uma fé de relacionamento. Eu tenho que crer em Jesus, eu tenho que comungar com Jesus, eu tenho que estar com Jesus, eu tenho que andar com Jesus. Jesus tem que fazer parte em todas as áreas da minha vida. Quando eu isolo parte da minha vida e não quero que Jesus entre nela, eu estou fadado ao fracasso. Viu? Estou fadado ao fracasso. É como um barco em alto mar, cheio de buracos. Cheio de buracos. As águas vão entrando por todos os lados, tá? Mas a fé vai me levar a navegar, ainda por caminhos desconhecidos, mas tendo a certeza que eu vou chegar no meu destino, tá? Porque Jesus é o meu capitão. Jesus é o meu capitão e o que me impulsiona a acreditar nisso é justamente a fé. Louvado seja Deus, que você possa ter a sua fé reforçada, irmão, tá? Reforça a sua fé, medita na palavra de Deus. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, procure ouvir a palavra de Deus, como você está fazendo agora. Faça sua leitura bíblica diária. Frequente os cultos de ensino da palavra de Deus. Não abra mão disso, porque a fé é o escudo que vai te ajudar nas horas da dificuldade. A fé é a espada que vai te ajudar a você atacar também o inimigo quando ele te atormentar, quando ele tentar falar que você não vale de nada, que você não vê agora no próximo tópico, né? As armas que o inimigo usou para tentar impedir a obra, ele usa com a gente também hoje. Nós precisamos ter fé para vencer essas coisas, tá? Não fuja do diabo, é ele que tem que fugir de você quando você usa a sua fé. 4. Nesta luta, as nossas armas devem ser espirituais. 2 Coríntios 10:4, Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, ou seja, são armas espirituais, viu? 2 Coríntios 10:4, depois você dá uma lida lá no versículo. Espera terminar a lição aí para você não perder o foco do ensino aqui. As armas da nossa milícia, ou seja, a nossa guerra não é travada com armas carnais, e sim com armas espirituais. Então nós precisamos nos armar com essas armas para poder vencer as artimanhas do inimigo. Vamos ao nosso segundo tópico da nossa lição. O inimigo procura atingir a nossa fé, viu aí? O diabo trabalha para atingir a nossa fé, justamente a nossa fé. Qual a primeira arma que o inimigo usou com eles? A arma do desprezo, tá vendo? Olha como é que ele é, como é que é um inimigo difícil de pelejar. Por quê? Mas não impossível, tá? Difícil porque ele usa armas que mexem com a gente, que ferem na gente. Ninguém gosta de ser desprezado. Você gosta de ser desprezado? Eu não gosto. Ninguém gosta de ser desprezado. Nenhum animal gosta de ser desprezado, né? Você tem lá um animal lá na sua casa, quem gosta de animal? Um cachorro, um gato? O cachorro, principalmente, que ele é muito, né? O cachorro é mais sentimental, o gato é mais frião. Então, o cachorro, se você deixar ele no canto lá, se você não der bola para ele, fica lá amuado, né? Se você não ligar para ele, ele gosta de atenção. Então, os seres humanos, né, são muito, né, superiores, então a gente também gosta de atenção. Ninguém gosta de ficar no desprezo. E o que o inimigo fez? Usou de desprezo, tá? Desprezou. Assim como Golias fez quando ele viu o jovenzinho pastor Davi, a Bíblia diz que o Golias desprezou Davi no seu coração. Viu aí? Desprezou. Quando ele viu Davi não tinha condição nenhuma de vencer a batalha. Menino, né, um adolescente, franzino, não era experimentado na guerra, não estava armado, não estava com armadura, não estava com espada, não estava com nada. Estava com o quê? Com uma funda, que é como se fosse a nossa seta hoje sem o gancho, tá? Eles colocavam, era 2 tiras de couro
e uma peçazinha de couro amarrada ali nas extremidades, e colocava a pedra ali, rodava aquilo e soltava uma das tiras, a pedra ia para o seu destino. Alguns judeus eram muito destros nisso, acertavam um fio de cabelo longe. Eles treinavam até conseguir ficar bom naquele negócio. E Davi também era bom naquilo ali. Mas o que levou Davi a vencer foi justamente o poder de Deus. Mas Golias não deveria ter desprezado ele. E Golias desprezou e caiu pelas mãos de um adolescente. Um guerreiro poderoso, né? Experimentado como era Golias, caiu pelas mãos de um adolescente. Deus assim exaltou o seu nome, e Davi também foi exaltado como rei, futuro rei de Israel. O que os inimigos fizeram? Diziam eles, Neemias 4:2, que fazem estes fracos judeus? Que fazem esses fracos judeus? Ou seja, essa gente não vai conseguir, eles são fracos. Eles nunca vão conseguir terminar essa obra, eles são fracos. Irmão, presta atenção na coisa que eu vou te falar. Realmente nós não temos força. Nós não temos força, tá? Somos fracos, realmente somos frágeis. Às vezes, né, estamos para o norte, uma hora está para o sul, tem hora que a nossa fé está lá em cima, tem hora que a nossa fé está cá embaixo. Nós somos tudo isso aí, mas Deus está conosco, viu? Deus está conosco. Meu caro obreiro que me ouve agora, Deus está com você. Se você tem certeza que foi Deus quem te chamou para a obra, seja você, né, onde quer que você esteja, qual área que você está trabalhando, se você está dirigindo alguma congregação, se você está liderando alguma equipe, se foi Deus quem te chamou, viu? O inimigo pode te desprezar. Você não tem que ficar dando nem ouvido para a voz do inimigo. Foi Deus quem te chamou, o inimigo vai te desprezar, mas você não vai parar por causa disso. Viu o que os inimigos fizeram? Disseram o seguinte, ó, que fazem esses fracos judeus? Realmente os judeus eram fracos, mas Deus é forte, né? O nosso Deus é forte. De fato, em nós mesmos somos fracos. Paulo diz, quando estou fraco, então sou forte. Olha que maravilha. Onde que estava a fortaleza de Paulo? A fortaleza de Paulo estava em se apoiar em Jesus. Jesus falou, eu venci o mundo, disse Jesus. Então importa que ele venceu. E se Jesus venceu, com certeza, automaticamente nós venceremos desde que nós estejamos em Jesus e fazendo a vontade dele. 2 Coríntios 12, 9 e 10, Paulo disse essas palavras, quando eu estou fraco, aí é que estou forte. Ele buscava fortaleza onde? Nos pés de Jesus. Não era navegando em redes sociais, não era colocando na rede social, estou tão triste, estou tão atribulado, estou tão derrotado, hoje o dia está ruim, nada disso. Não ficar desabafando em rede social, tá? O crente fiel desabafa nos pés de Jesus, amém? O crente fiel desabafa nos pés de Jesus. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Hino 126, uma estrofe do hino 126 da nossa harpa cristã. Lindíssimo hino. Quando o crente é tentado a se comparar com o inimigo, está em perigo. Foi essa tentação que derrubou Israel, quando os 10 espias disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Números 13 e 31. Os israelitas recusaram-se a subir, recusaram-se a dar ouvidos à mensagem de fé transmitida por Caleb, que dizia, certamente prevaleceremos contra ela. Números 13 e 30. O Senhor é conosco e não os temais. Observa só. Os espias foram lá espiar a terra prometida, mas voltaram de lá com a má fama, infamaram a terra. E Josué e Caleb não. Josué e Caleb ficaram firmes no propósito. Eles viram o problema do jeito que todo mundo viu. Só que eles acreditavam que Deus haveria de nos dar a vitória. E assim foi. Aqueles espias que deram má fama e ainda jogaram um balde de água fria no coração da nação, eles foram rejeitados por Deus. Deus não aceitou aqueles homens entrar mais na terra prometida. Mas Josué e Caleb, que prevaleceram com a fé, ainda diante dos problemas, eles entraram na terra prometida. Então, meu irmão, você quer entrar na terra prometida? Tenha fé, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das suas limitações, mesmo diante das suas impossibilidades, tenha fé que Jesus está com você. Tenha fé que você vai vencer essa luta, que você vai vencer a batalha. Mas disse Pedro, nós temos que, se nós estamos padecendo, a gente tem que padecer como justo, não é padecer como injusto. Ou seja, se você está sofrendo algo que você fez de errado, por algo que você fez de errado, sofre a pena, pede perdão, acerta e continua a caminhada. Agora, se você está sofrendo por algo que você não deve, Deus está do seu lado. Deus está do seu lado e Deus é justo e fiel e vai te pesar na balança do justo. Tá bom? Que Deus te abençoe e nunca tenha uma palavra de desânimo para quem está já sofrendo. Às vezes, o obreiro está sofrendo, a irmã está sofrendo, alguém chega com uma palavra negativa e joga ainda em cima. Tá? Então não faça isso, tenha sempre uma palavra. A Bíblia diz que é para a gente ter uma palavra temperada com sal, ou seja, uma palavra gostosa, uma palavra que dá sabor para as pessoas.
viu? Seja para frente, seja positivo, seja alegre. Se as pessoas estão sofrendo com algum tipo de situação, mostre sempre uma palavra de esperança. Nunca traga desesperança. Não seja mensageiro do cão. Traga sempre uma mensagem de esperança para quem está sofrendo, viu? Que Deus abençoe a todos. Já dizia um hino antigo, né? Atire a primeira pedra se você não tem pecado. Atire a primeira pedra, pois Jesus assim falou. Se você ama seu irmão, estenda sua mão para quem pecou. Tá vendo? Vai aprendendo aí e Deus vai te dar vitória. O inimigo ataca com a arma do escárnio. Além do desprezo, o inimigo também usou o escárnio. Tá? Neemias 4, de 3 a 4. Está na nossa leitura bíblica em classe. Não está, está aqui no texto. Estavam com ele Tobias, o amonita, e disseram, ainda que edifique, vindo a raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Tá vendo? Escarneceram. O que é escarnecer? Escarnecer é zombar. Escarnecer é zombar. Jeremias foi escarnecido. Jeremias 20, versículo 7. Ele foi escarnecido. Ele falou que ele virou motivo de piada, de vergonha para as pessoas. Mas não se desespere, meu irmão, se você também está passando por isso. Jesus também recebeu nomes ruins. Chamaram Jesus até de Beelzebul. Beelzebul, na crença local, era o maioral dos demônios. Era o maioral dos demônios. A palavra Beelzebul é uma transliteração de Baal-Zebub. Baal-Zebub quer dizer o senhor das moscas, uma divindade, um ídolo pagão, na verdade, que era venerado pelos cananeus e que, infelizmente, essa prática desastrosa entrou em Israel e trouxe um fracasso tremendo para eles, a ponto de o Elias desafiar eles naquela época, que vocês sabem muito bem. E dessa maneira, chamaram Jesus de Beelzebub. Então, se Jesus sofreu escárnio, e nós? Será que não vamos sofrer? Não, é lógico que vamos, viu? Um dia desse, o missionário Eduardo, lá da Argentina, me mostrou uma postagem que um filho do cão lá colocou lá na rede social contra ele, chamando ele de um monte de nome pejorativo, né, chamando o nosso missionário Eduardo, que está lá com a sua família trabalhando na cidade de Santiago del Estero, na Argentina, e postou aquilo e colocou lá no seu negócio, lá no sua rede social. Eu mandei para o Eduardo assim, o pastor Eduardo, se isso é tudo que o inimigo pode fazer com você, meu irmão, você pode dar glória a Deus, tá? Se o máximo que o inimigo pode fazer contra você, e isso é o máximo que ele pode fazer, é ficar zombando de você, usando esses cavalos dele para colocar essas mensagens aí de desânimo na rede social, alegra seu coração, meu filho, alegra, tá? Porque maior é Deus que está com você. Depois a gente conversou mais e mandou mais umas mensagens, mas isso mesmo, você está fazendo a obra, aí o inimigo usa alguém para te desprezar e para escarnecer do seu trabalho, tá? Mas não pare o seu trabalho, porque Deus está com você. Você acha que Neemias ficou dando bola para isso? Nenhum momento, Neemias continuou fazendo o seu trabalho, tá? Porque Neemias sabia quem é que o tinha chamado. Vamos ao texto. Trata-se de uma arma que os inimigos da obra de Deus têm usado em todos os tempos. Quando os servos de Deus sofrem escárnio, são tentados a ficarem desanimados. Realmente não é uma coisa legal de se ouvir, né? Mas também não é uma coisa que vai me matar, de maneira nenhuma. Isso não vem para me jogar no chão. Ah, acabou para mim? Que acabou o quê, rapaz? Que acabou o quê? Tá? Então não é assim não. Quando eu dirigi congregação em Morés, nós ouvimos, né, a minha esposa ouviu da boca de uma pessoa da igreja, falou assim, ó, ouvi dizer que a congregação está acabando na mão de vocês, é verdade? Essas palavras ferem a gente, entendeu? Porque você está trabalhando com tanto afinco ali, orando, consagrando, visitando, fazendo culto nos lares, evangelizando ali na congregação. Chega alguém e fala uma palavra dessa, que a congregação está acabando na mão da gente. Olha, primeiramente, se acabar, a obra de Deus, não é nossa, né? Eu não pedi para ir para lá, a gente não pede para fazer essas coisas, é Deus que chama a gente. Mas, para a glória do nome de Jesus, a congregação não acabou, ela continuou crescendo cada dia mais. Depois eu saí da congregação, voltei para a sede, o pastor me tirou para a sede, mas a congregação até hoje está crescendo para a glória do nome do Senhor, porque a obra não é do Marco, não é do fulano, não é do Beltrano, a obra é do Senhor, tá? Então, se alguém escarneceu de você, busque nos pés de Jesus força, tá? Não deixe que essa palavra fique no seu coração, não deixe, que ela possa cair por terra e nenhuma palavra desanimadora permaneça em você. Nem mesmo Jesus escapou do escárnio. Eles disseram, se chamaram Beelzebul pai de família, quanto mais os seus domésticos. Isso faz parte da cruz que devemos aceitar todos quando seguimos a Jesus. Os que são carnais procuram escapar do escândalo da cruz. Ou seja, se você não quer sofrer nomes, então você não pode estar do lado de Jesus. Porque no momento que você aceitou seguir os passos de Jesus, você já conseguiu inimigos. Você já, primeiramente, dois fatos. Quando você aceitou Jesus como Salvador, você se alistou no exército de Jesus. Você agora pertence a Jesus.
Você é propriedade particular dele. Você é salvo por ele. Mas ao mesmo tempo você conseguiu inimigos. O diabo agora é seu inimigo cruel e mortal. Mas você não tem que temer ele. A ele tem que fugir de você, porque você tem a fé em Jesus. E a fé vence o mundo. O texto de João que nós lemos ali. Outro, os emissários do diabo também são seus inimigos, tá? Eles não gostam mais de você. Pode até conviver com você, mas não gostam de você, tá? Nem todos, mas alguns o inimigo vai usar para tentar te afrontar, te escarnecer, te zombar. Você não vai parar com isso, você vai continuar firme, firme no propósito para o qual Deus te chamou, até o final da caminhada. Combati o bom combate, disse Paulo. Nada parou o apóstolo Paulo. Paulo sofreu perseguições em 3 áreas. Dizer que foi perseguido pelos judeus, pelos não-judeus e até mesmo por falsos irmãos. Ou seja, os judeus porque não aceitavam a Jesus como Salvador. Os não-judeus porque agora era um campo vasto de trabalho de pessoas mergulhadas no mais completo paganismo. E os falsos irmãos, aqueles que entravam na igreja tentando enganar, passando por uma imagem que não era, e acabaram perseguindo o apóstolo Paulo. Se diziam convertidos, mas eram convencidos. Então, tudo isso Paulo sofreu, mas nada disso parou o apóstolo Paulo. Que Deus nos dê a mesma determinação. O inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. Vivificarão os montões do pó? As pedras que foram queimadas? Neemias 4:2. Está vendo como é que os inimigos zombam? Eles mostram para nós a grandeza. Essa obra é grande demais, vocês não vão conseguir fazer isso não. Vocês nunca vão conseguir fazer isso. Aí alguém fala assim, não, essa congregação aí é bananeira que já deu cacho. Isso aí você pode desistir dela, que isso aí não vai dar nada não, tá? Desiste dessa congregação aí, que ela nunca cresce, essa igreja não cresce, esse trabalho não cresce, isso aí é bananeira que já deu cacho. Bananeira que já deu cacho é conversa do diabo, tá? Na obra de Deus. Não existe bananeira que já deu cacho na obra de Deus. Deus é o dono da obra, viu, meu irmão? Persevera, tão somente persevera, tá? Começa a buscar o Senhor em oração, começa a consagrar, começa a evangelizar. Enquanto você está sendo zombado, escarnecido, falando que você não vai conseguir, sabe o que você faz? Ora mais e prega mais. Ora mais e prega mais, ora mais e prega mais. E não dá ouvido à conversa fiada. Não dá ouvido aos inimigos da obra que acham que essa obra não vai crescer, que essa obra não vai desenvolver. Se Deus te chamou, se Deus está com você, esta obra é de Deus, tá? Então, pode ficar descansado no Senhor. Moisés, ao olhar para a dimensão da tarefa para a qual Deus o chamava, recusou-se a ir. Quando, porém, Moisés meditou na palavra de Deus, que Deus iria com ele e que Deus seria com sua boca, Moisés se animou e viu as montanhas tornando-se em campinas. Quem faz a obra de Deus? Quem faz a obra é Deus, mas ele usa os instrumentos, ainda que esses sejam pequenos e a tarefa seja grande. Dá licença. O que Moisés disse? Não, Senhor, eu não sei falar. O que Jeremias disse? Ah, Senhor, eu sou uma criança. O que Paulo disse? Eu sou o principal dos pecadores. Todos nós nos apoiamos nas nossas fragilidades, viu? Isso tem um ponto positivo. Isso é bom que a gente não se exalta. Tá certo, meu irmão? Por mais conhecedor que você seja da palavra, nunca se intitule assim. Nunca se intitule. O nosso mestre é o grande mestre. Nós não. Somos meros instrumentos na mão de Deus. Nosso tempo é passageiro. Outras pessoas virão e farão obra melhor do que nós ainda. Você sabia disso? Você sabia que pessoas virão e ainda farão obra melhor do que nós? Então, a obra é de Deus. No momento que nós estamos agora estudando essa lição, tem alguém na igreja que está sendo preparado por Deus. Alguém no meio da igreja, sentado lá na bancada lá, que está sendo preparado por Deus. Para amanhã está assumindo uma liderança na igreja, amanhã está assumindo o pastorado da igreja. Nós não sabemos de nada disso. Quem era Davi? Davi estava lá no meio do pasto, lá cuidando daquelas ovelhas do seu pai, com os pés tudo empoeirado, cheirando a ovelha, né, queimado pelo sol. De repente, o que Deus faz? Vai lá, aponta o dedo para ele, tira ele daquilo e coloca ele para ser o rei de Israel. É assim que Deus faz, tá? Quando todo mundo achava que Paulo era um monstro perseguidor da igreja, Jesus estava de olho nele para fazer dele um missionário, o maior pregador do evangelho de todos os tempos. Então, é assim que Deus faz. Então, não se engane com a obra de Deus, tá? A obra é de Deus. Nós nos apoiamos na nossa fragilidade e, em certo ponto, isso é positivo, como eu já disse. Mas também não podemos ficar só autocomiserando, não. Podemos ficar só olhando, eu não consigo, eu não posso, não tem jeito, dando desculpa, né? Dando desculpa para lá, não posso fazer isso porque eu não tenho capacidade, não posso fazer isso porque eu sou esquisito. Não. Faça aquilo para o qual Deus te chamou. O que o sábio falou? Tudo que te vier à mão para fazer, faça. Está lá na literatura da sabedoria. E o que Paulo falou com Timóteo? Persevera naquilo, permanece naquilo que você aprendeu. Então, esse é o segredo de nós
concluirmos, ou, né, concluímos não, nós damos sequência à obra do Senhor. O inimigo chama a nossa atenção para a grandeza da obra. A obra realmente é grande. Era muito grande o que eles tinham que fazer, mas eles fizeram. Eles fizeram porque não ficaram dando ouvido à voz dos inimigos, zombadores, escarnecedores, nada disso. Continuemos. O inimigo usa boatos e mentiras contra nós. Os samaritanos espalhavam calúnias contra Neemias. Pastor, quem eram os samaritanos? Na lição passada nós explicamos quem são os samaritanos. Os inimigos, né, disseram que Neemias estava querendo se fazer rei. Olha só, agora eles vão usar política. Dá uma olhada aí, então como é que o inimigo muda? O inimigo desprezou, eles não pararam. Escarneceu, eles não pararam. O que eles vão fazer? Eles vão agora usar a arma da política. Espalharam um boato lá dizendo, esse Neemias está querendo ser rei. Eles querem ser rei. E naquela época, Israel estava debaixo do jugo dos medos e persas. Vocês sabem que Babilônia foi dominada pelos medos e persas, naquela época de Belsazar. Vocês estão lembrados? Lá no livro de Daniel. Então observa só, se eles agora, já que não conseguiram parar por uns meios, o inimigo viu que ele não parou por um meio, o inimigo agora vai usar outro, vão tentar agora a política, vão criar boatos e calúnias contra Neemias, dizendo esse moço está querendo reconstruir porque ele quer ser rei e rebelar-se contra os medos e persas. Olha só o tamanho da mentira e do boato que esses homens estavam falando. O rei gostava do Neemias, o rei conhecia Neemias, foi o rei que mandou ele para lá fazer aquele trabalho. O rei liberou ele, dá uma lidinha lá no iníciozinho de Neemias, que você vai ver que foi o rei que comissionou ele para ir para lá e deu para ele tudo que ele precisava, deu carta, deu tudo, pode ir, vai fazer a obra, e ainda falou para ele assim, vai e volta, porque, em outras palavras, você é importante para mim, viu? Tudo isto para amedrontar os judeus e assim atingi-los em sua fé em Deus. Neemias respondeu, de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. Paulo escreveu, tornando-nos recomendáveis em tudo, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, 2 Coríntios 4, de 4 a 8. Jesus aconselhou aqueles que sofrem acusações mentirosas a alegrarem-se e exultarem, e não atentarem para o que se fala deles. Está vendo? Jesus falou, quando disserem todo mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai. Bem-aventurados sois vós. Então, Neemias não deu bola também para essa calúnia, essa mentira, esse boato. Às vezes alguma pessoa deixa de fazer alguma coisa na obra de Deus, irmão, porque alguém fala assim, esse camarada está querendo ser o pastor da igreja, esse camarada está fazendo isso aí, essa pessoa está fazendo isso, porque ele pretende. Nada disso, irmão. Ninguém faz nada pretendendo nada, tá? Porque se Deus chamou alguém para ocupar cargo de liderança na igreja, querendo ou não, essa pessoa vai chegar lá, porque quem chama é Deus, viu? Quem chama é Deus. E louvado seja o nome do Senhor. Nós somos meros instrumentos nas mãos do Senhor. Então, se o inimigo levantar boato e calúnia contra você, viu? Fica na presença de Deus. Não saia da sua posição. Fica na presença de Deus. E Deus vai te dar a vitória que você precisa. O inimigo usa também astúcia. Os samaritanos convidaram os judeus para juntar-se e congregarem nas aldeias. Porém, tentavam era fazer mal contra eles. Viu aí? Astúcia mentirosa e maligna. Tentaram fazer um ajuntamento, vamos reunir, vamos conversar sobre esse assunto aí, mas na verdade a intenção dos samaritanos era matar aqueles homens, mas eles não deram bola, de maneira nenhuma. O que Neemias respondeu? Olha que palavra fantástica, estou fazendo uma grande obra de modo que não posso descer, tá certo? Não posso descer, porque Jerusalém ficava em cima, viu? Descer, sempre quando falo em Jerusalém é subir, e sair de Jerusalém é descer. Então Neemias falava assim, não vou descer para o vale, porque eu estou ocupado numa grande obra aqui e não vou descer para resolver isso, tá? Ou seja, Neemias não parou, irmão. Neemias não parou. Vários homens da Bíblia pararam, tá? Deram ouvido à voz do inimigo, mas Neemias não parou, ele prosseguiu avante na obra para a qual Deus havia chamado. Não somente usaram de astúcia maligna, mas também ameaças. Usaram de ameaças, viu? O que eles fizeram? Olha só o que eles disseram, Neemias 4, de 7 a 8. 4, de 7 a 8. Diz assim, E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, e que já as roturas, ou seja, os buracos, né, se começava a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos para vir e atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Ao versículo 9, maravilhoso. Porém, nós oramos ao nosso Deus. Oh, maravilha. O segredo está aí, meu irmão. O segredo está aí. Agora os inimigos ameaçaram, se juntaram, se reforçaram para ir contra Neemias. Ameaçaram, tá? Ameaçaram. O que Neemias fez? Orou. Orou a Deus do céu e Deus estava ali
naquele negócio, tá bom? Oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles. Os judeus não atacaram os samaritanos, mas se defenderam dos seus inimigos. A Bíblia diz que eles trabalhavam com a ferramenta de trabalho na mão e a arma na outra. De tal maneira era a ameaça iminente que estava ali rodeando eles. Estavam rodeados de inimigos ferozes, mas eles não pararam. Eles foram firmes até o final. Continuaram a conclusão daquele muro que fazia parte do plano redentor de Deus, restaurar Jerusalém. Que Deus nos ajude, meu irmão, que você possa continuar firme. E se porventura você está sendo convidado para fazer um trabalho para Deus, faça. Tem muita obra para ser feita aí. Ó. Tem hospital para visitar, tem asilo para fazer um trabalho com os idosos, pode-se fazer um trabalho com crianças na igreja, pode-se fazer um trabalho com dependentes químicos, pode-se fazer um trabalho com os marginalizados, pode-se fazer trabalhos sociais, obras missionárias, contribuir com missão, levantar fundos para missões. Tem tanta coisa para se fazer na igreja, irmão, tanta coisa, e a gente encontra pessoas de braços cruzados, né? Uma parcela boa da igreja está trabalhando, mas tem uma outra parcela que não quer saber de nada, e são pessoas ainda jovens e que têm capacidade, São pessoas inteligentes, porque são profissionais, estão trabalhando lá nos seus trabalhos, eles dão conta lá do seu trabalho, mas na igreja se fala que não tem capacidade para fazer nada, tá? Mas o Deus do céu está olhando tudo isso, viu? E se eu fosse você, eu arregaçava a manga da camisa e partia para fazer a vontade do Senhor, tá bom? Que Deus te ajude. Busque a Deus em oração, busque o batismo no Espírito Santo se você não é batizado, se você é batizado, busque renovação, busque estar com Jesus, ele vai te mostrar o caminho que você deve andar e o trabalho que você tem para desenvolver. É só você dar uma lida na parábola dos talentos que você vai ver que Deus vai chamar para um acerto de conta por causa disso. Isso, e não vai ser brincadeira não, tá bom? Que Deus te ajude e nos ajude em nome do Senhor Jesus. Terceiro e último tópico da nossa lição, qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Qual o segredo deles? Eles tinham uma boa igreja para congregar, eles tinham uma boa escola dominical, eles tinham apoio do governo, né? Tudo isso é importante, menos o apoio do governo, que o governo não vai apoiar a igreja. Mas ter uma igreja para congregar, uma escola dominical abençoada, tudo isso serve de reforço e crescimento na vida espiritual. Mas a vitória do crente está na oração, viu? Oração e perseverança é o segredo de Neemias, que conseguiu incutir esse segredo no coração dos seus ajudadores, e eles oravam a Deus diante das oposições, diante dos inimigos, e eles foram vitoriosos. Os judeus venceram porque tinham certeza de que eles estavam na vontade de Deus. Neemias disse aos seus inimigos: o Deus dos céus é que nos fará prosperar. Neemias 2:20. Neemias sabia que o Senhor havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles. Essa certeza nos guarda de precipitações e de falarmos palavras impensadas. Podemos assim governar o nosso espírito. Ou seja, Neemias tinha certeza, irmãos, que ele estava na vontade de Deus. Certeza. Eu gosto de Neemias porque Neemias não é aquele líder bíblico que um profeta foi lá, falou para ele: meu servo, eu vou te usar, meu servo, faça isso, meu servo, faça aquilo. A gente não vê isso. Lá nenhum profeta falando. Pelo menos não está registrado nas páginas da Bíblia Sagrada. A gente vê Neemias um homem trabalhador, ocupado no seu trabalho profissional, e lá no seu trabalho profissional, o coração dele estava onde? Na obra de Deus. É essas pessoas que Deus escolhe, viu? É essas pessoas que Deus escolhe para fazer um grande trabalho para ele. São pessoas que, mesmo trabalhando profissionalmente, o coração deles está na obra de Deus. Então, o que aconteceu com Neemias? Neemias, quando ele ficou sabendo o que estava acontecendo, ele tomou uma decisão, tomou uma atitude, e Deus entrou com ele naquele negócio. E Neemias partiu e foi fazer a obra do Senhor. Então, o Senhor é quem nos fará prosperar nesse negócio, disse ele aos seus inimigos, que tentavam opor a ele a construção dos muros. 2. Os judeus venceram pela oração, viu? Os judeus venceram pela oração. A oração hoje tão difícil hoje se colocar no coração de um crente para orar, viu, irmãos? Na verdade, a gente não consegue colocar isso no coração de ninguém. Isso tem que partir de cada pessoa. É cada crente que tem que tomar a sua decisão. O nosso templo, Assembleia de Deus aqui da Rua das Flores, melhor dizendo, da Rua 15 de Novembro, 128, aqui no centro de Mutum, fica aberto o dia todo, menos na hora do almoço, é lógico. E à disposição das pessoas para orarem. Ah, pastor, eu quero orar em casa. Em casa tem celular, irmão. Em casa tem televisão, em casa tem internet, em casa tem menino, um vizinho que chama.
entendeu? Tem tanta coisa. A casa de oração, que é o templo, né? Ele foi feito para isso, para nós servirmos, adorarmos a Deus, tá? Não é um local melhor do que a nossa casa, mas é um local especial para isso. Lá ninguém vai te chamar, lá o celular não vai te seduzir, não, nada disso. Lá é um local que você pode ir e orar e passar uns minutos com Deus em oração. A casa de Deus é para isso, para a gente estar orando e buscando a face do Senhor. Pastor, durante o dia para mim não dá. Então chega um pouquinho mais cedo para o culto, irmão. Chega mais cedo, aprende a se arrumar, tomar banho, se arrumar e vir mais cedo para a casa de Deus. Vem uns minutos mais cedo. Se você chegar uns minutos mais cedo, você já tem um momento de oração para você passar diante de Deus. Então, aquelas 3 frases maravilhosas que nós conhecemos. Antes do culto, fale com Deus. Durante o culto, deixa Deus falar com você. Após o culto, fale de Deus para alguém. Então, deixa Deus te usar, irmão. Procure viver uma vida de oração, senão você não vai vencer essa batalha. Os seus inimigos são fortes, os seus inimigos são terríveis e você não vai conseguir vencer essa batalha se você não estiver em oração. Às vezes, os nossos opositores estão dentro da nossa própria casa e você precisa ter uma vida de oração. Conversa fiada não resolve o problema, gritaria não resolve o problema. Você precisa orar e buscar a face do Senhor. Os judeus venceram pela oração. Olha só, Neemias era homem de oração. Com frequência, lê-se sobre como Neemias orava. Ouve, ó nosso Deus, lembra-te de mim para o bem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate. Viu aí? Aquele que ora, Tobias e Sambalate eram os inimigos que estavam se opondo à obra de Deus. Quem se opõe à obra de Deus, se opõe ao próprio Deus, irmão. Quem é contra a igreja, é contra Jesus. Quem fala mal da igreja, irmão, está atingindo Jesus, porque a igreja é de Jesus. Eu fico assim preocupado quando eu vejo ou ouço falar de alguém que fala mal da igreja. Eu fico preocupado porque eu sei que Deus vai entrar com providência na vida dessa pessoa, porque Deus não vai deixar barato, viu? A igreja é falha, ela é falha, mas ela pertence a Jesus, viu? Porque a igreja é composta de pessoas e pessoas são falhas. O único que não falhou se chama Jesus. O resto todo mundo é pecador. Agora, quem levanta sua língua maliciosa, maligna, para falar da igreja, noiva de Jesus, está falando do próprio Jesus. O que Jesus falou com Saulo de Tarso? Eu sou Jesus a quem tu persegues, tá? Quando Paulo estava indo para perseguir a igreja. Quem persegue a igreja, persegue Jesus. Quem fala mal da igreja, fala mal de Jesus, tá? Então, Tobias e Sambalate eram perseguidores da obra de Deus e Deus não ia deixar aqueles homens baratos. Não, nem pensar que ia. Deus haveria de tratar com aqueles homens. Aquele que ora, coloca a sua dificuldade diante do Senhor e quer e pode resolvê-la. O mesmo Deus nos exortou a orar, também prometeu responder às nossas orações. O que Jesus falou em Mateus 7? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Ele fala e responde. Por quê? Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate, a porta se abre. Está aí o segredo, meu irmão, para você ser vitorioso. Está aí o segredo para você ter um lar abençoado, um ministério abençoado, uma finança abençoada, um trabalho abençoado. O segredo está na oração. Mas você não vai deixar de ter oposição por causa disso. Porque você agora é de Jesus, porque você agora está orando? Não. Você vai sofrer oposição. Todos quantos querem viver piamente padecerão perseguições, disse o apóstolo Paulo. Mas você já é vitorioso. Você vai vencer se você estiver armado com a armadura de Deus de Efésios 6, a partir do verso 10, e você vai vencer porque você está na oração. Havendo feito tudo, disse Paulo, ficar firme. Tudo o quê? Veste a armadura e ora e vigia. E você vai ser vitorioso cada dia mais. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude no poder que há no santo nome de Jesus. Devemos também orar. Orar sem cessar, disse Paulo em Tessalonicenses 5,17. Jesus deixou-nos o mesmo ensino. Falamos da necessidade de perseverarmos em oração, usando para isso uma parábola. Está lá em Lucas 18, depois eu quero que você dê uma lida lá nessa parábola, Lucas 18. Aí depois de terminar a lição, dá uma lidinha em Lucas 18. Jesus começou essa parábola seguinte, ó. E contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, nunca desfalecer ou nunca esmorecer. Tá? Então Jesus espera que os seus seguidores orem. Jesus espera que os seus servos orem. E quando o crente não ora, é porque ele não está sendo servo de Deus. Viu? Quando o crente ora, ele está negligenciando a sua posição de crente, ele está desfazendo ou não está fazendo caso da palavra do Senhor Jesus. O crente tem que viver em oração. Tem que viver em oração. O corpo está, assim como o alimento está para o corpo, a oração está para o espírito. Se você não ora, o seu espírito está fraco. Está fraco, fragilizado e até doente. Que Deus tenha misericórdia de você. Tá? Perseverai em oração. Colossenses 4, 2. O que é perseverar em oração? É impedir que qualquer coisa te estorve de orar. Isso é perseverar. Não deixe que nada atrapalhe você de orar. Nada. Nem, como eu já disse, internet, televisão, tempo, trabalho,
Tem pessoas ocupadas demais no trabalho, não tem tempo para orar. Não adianta. O nosso trabalho tem que ser moldado de acordo com a vontade de Deus. Você não pode trabalhar, é justo, é digno e é necessário fazer o seu trabalho profissional. Mas você não pode negligenciar a sua vida espiritual. O seu trabalho não pode suplantar a sua vida espiritual. Você tem que trabalhar, mas você tem que, sobretudo, cuidar da sua vida espiritual e da sua família, tá? Então não adianta você só botar arroz e feijão dentro de casa, mas se você não está vivendo uma vida de oração. Você não será o guia, a luz dentro da sua casa, porque você não está tendo vida espiritual, você não está tendo vida com Deus. Se os nossos familiares não estão conseguindo ver Deus em nós, é sinal de que a família está como um navio à deriva, não sabe para onde está andando, tá? Está caminhando ou está navegando. Precisamos de autodisciplina e controle sobre nós mesmos. Marta estava tão ocupada que não teve tempo para ficar nos pés de Jesus. Preferiu ficar cuidando da casa. Perdeu uma grande oportunidade. A Maria, ela aproveitou a oportunidade, deixou a casa para limpar depois. O importante agora é estar nos pés de Jesus. Quando começamos a orar, aparecem obstáculos, muitos, mas devemos ser vitoriosos, tá vendo? Toda vez que você dispuser a orar, obstáculos vão aparecer. Então aprenda a perseverar. O segredo é perseverar. Persevera que você vai chegar aonde você precisa. Procure disponibilizar um horário certo para a oração. Procure disponibilizar um lugar certo para a oração. E orar, ore com eficiência e com eficácia, para que Deus ouça suas orações. E se você está com problema com alguém, perdoe, porque a falta de perdão impede as orações, tá? Continuemos. Para perseverarmos em oração, é necessário persistir em orar, ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração. Daniel orou 21 dias e a resposta veio. Então ele soube que a resposta demorara porque os espíritos malignos tinham impedido a oração. Daniel capítulo 10. Jesus mostrou a mesma verdade na parábola sobre a viúva, tal parábola que eu falei que é para vocês lerem depois da aula, lá em Lucas 18, 1 a 6. É orar até que venha a resposta. Devemos orar até que, tá vendo? Então não é orar, orei, Deus me atendeu, parei. Não, é orar até que venha a resposta. Jesus orou 3 vezes sobre a mesma coisa. Paulo também orou 3 vezes até que Deus lhe respondeu. 2 Coríntios 12, 8 e 9. Elias orou 7 vezes para que chovesse e choveu. Os discípulos perseveraram em oração até que o Espírito de Deus se manifestou ali no cenáculo no dia de Pentecostes. Então é orar até receber. Quem está buscando o batismo no Espírito Santo, ore até receber. Não desista, continue orando. Tira todo dia um momento de oração para esse fim. Ore a Deus e Deus está ouvindo a sua oração. Perseverar em oração é uma prova de que o Espírito de oração está em nós, opera em nós. O Espírito Santo ora em nós enquanto trabalhamos, enquanto nos ocupamos de nossas tarefas diárias. O Espírito Santo não se preocupa acerca da posição do nosso corpo, isto é, se estão ajoelhados, deitados, em pé. Isto é segredo de estarmos sempre orando. Dá liberdade ao Espírito de Deus, né? E ele levar-te-á para esta gloriosa vida de oração. Aleluia, vitória nossa pelo sangue de Jesus. Tem uma denominação que diz que Deus só aceita a oração de joelho. Você conhece alguém que fala assim? Vocês que oram aí sentado ou em pé, Deus não está recebendo a oração de vocês não, tá? Porque Deus só aceita a oração quem está de joelho. Eu pergunto você, Jonas orou lá no vento do grande peixe. De que maneira que ele estava? Você acha que ele estava de joelho bonitinho lá? Ó, meu Senhor, me ajuda a sair da barriga desse peixe. Ele estava misturado nas tribos do peixe. E Deus ouviu a oração de Jonas lá na profundidade do mar. Paulo estava preso. Em Atos 16, juntamente com Silas, eles estavam no tronco preso. Certamente eles não estavam ajoelhados. Eles oraram, cantavam e Deus atendeu e fez até tremeu o cárcere, abriu todas as trancas lá. Então, ou seja, isso é conversa fiada, tá? Isso é coisa de homem, isso é teoria de denominação que se afasta um pouquinho da palavra de Deus e fica querendo ainda julgar as outras pessoas. Deus atende oração. Tem um corinho antigo que diz que de joelho é melhor. Joelho mostra a nossa devoção, a nossa humildade, a nossa dependência do Senhor. Mas se você não pode orar de joelho por causa de algum problema, então ore sentado mesmo que Deus atende a sua oração. E se você está acamado, pode orar deitado também que Deus vai ouvir a sua oração, certo? Então que Deus nos dê vitória cada dia mais, que nós possamos perseverar firmes em servir ao Senhor. A nossa conclusão, o segredo de Neemias para realizar a vontade de Deus foi a sua vida de oração e também não se deixar intimidar pelos opositores da obra do Senhor. Que Deus te ajude, meu irmão, que você possa continuar firme, servindo ao Senhor com alegria. Tá? Não deixe que nada pare você. Não deixe que o inimigo venha colocar obstáculos. Faça como o rio. O rio sai contornando os obstáculos até chegar lá no seu destino final, no mar. Né? Assim faz o Rio Doce, assim faz o Rio São Francisco, os grandes rios de Minas Gerais nascem aqui e vão contornando as montanhas e passando pelos vales até chegar no Oceano Atlântico, onde eles desagam.
O Rio São Francisco deságua lá em cima, perto do Nordeste, na verdade lá no Nordeste, e o Rio Doce deságua aqui em Linhares, aqui no Espírito Santo. Todos eles têm obstáculos, mas eles contornam e vão até o seu destino. Assim é o crente fiel. Ele contorna os obstáculos, não olha para os opositores e vive uma vida de oração e cumpre o seu propósito, tá bom? Que Deus abençoe. Até a próxima lição. Tem mais uma lição importante aí que vem na semana que vem. Que Deus te ajude, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Amado Deus, eterno e querido Pai, te agradeço pela vida dos alunos da Escola Dominical. Continue sempre colocando desejo no coração deles de estar aprendendo a palavra do Senhor. Dá-lhes um dia abençoado, uma semana abençoada, abençoa suas famílias. E aqueles que estão trabalhando na tua obra, Senhor, que me ouvem neste momento, que eles possam ser reforçados, que eles possam ser motivados pelo Senhor, para continuarem firmes e perseverantes em cumprir o mandato para o qual o Senhor os chamou. Ajuda cada um, te pedimos, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe seu ministério. Até a próxima lição, se Deus assim permitir. Domingo à noite temos culto presencial, em nome de Jesus.